É incrível como esse desgoverno de extrema-direita, que não vai durar muito, logo vai ser substituído por uma direita mais sensata, com alguma moderação, mas também autoritária e com as pautas ultraneoliberais do Paulo Guedes, Sérgio Moro e o Mourão, deixando para trás o chanceler absurdo, Olavete, a ministra do xiita, né, do Ministério da Amélia, dos antidireitos humanos e da família tradicional ultrapassada, e possivelmente esse sujeito aqui também. É incrível como esse desgoverno de extrema-direita conseguiu reunir na linha de frente, em áreas essenciais para o país, para a nação, o que há de mais lixo, o que há de mais desprezível, o que há de mais ignorante, e por ser ignorante é justamente fruto dessa ignorância é o seu extremismo, né? Com um revisionismo barato que afronta a história do Brasil, a história da América Latina em relação à ditadura, por exemplo, e em vários outros pontos, né? Então, este sujeito, também outro Olavete, um sujeito que, minha Nossa Senhora, não tem nenhum conhecimento de Brasil, do que é a escola no Brasil, do que é os professores no Brasil, ele vem e lança essa. Abre aspas. As universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual. É engraçado porque esse sujeito não é um intelectual. O blog dele foi achincalhado, porque é uma vergonha as coisas que ele escrevia. Assim como são uma vergonha todas as coisas que o chanceler pirado Olavete sempre escreveu. São erros crassos de história, de filosofia, de sociologia. São sujeitos... É incrível como esse desgoverno, mais do que o governo do Jânio Quadros, que reunia algumas figuras mais interessantes, e mais ainda do que o desgoverno desastroso do Collor, que também tinha pontos de equilíbrio. É incrível como esse desgoverno ele supera tudo que houve de mais sensato na política brasileira. É o exotismo total, é a incompetência total. Então veja só, é engraçado esse sujeito, assim como aquele do INEP que vai cuidar do Enem, e que foi também achincalhado porque não sabe o plural de cidadão, né? E que todos eles falando em ideologia, contra ideologia, e até na economia contra o viés ideológico. Eles são os mais ideológicos que já houve na face deste planeta e deste país. Eles estão com o Olavo de Carvalho, que está com o Steve Bannon, que está com esses neocons, mas é algo mais do que neoconservadores, são obscurantistas, né? Pré-iluministas, pré-modernos, anti qualquer progresso, até num viés liberal. Não é apenas a esquerda, comunistas, socialistas, são antiliberais. Então veja, mas também estão com grupos financeiros por trás. Mas o que eu fico indignado, porque também a minha área é educação, é que esse sujeito aqui, esse idiota, né, que surge do nada e de repente tem uma autoridade dessa, né, um sujeito que nunca contribuiu para nada para a sociedade ou para a educação brasileira, sempre ficou se lecionando em quartel para bitolados, onde é espaços e antros onde justamente acontecem as doutrinações reais. Esse sujeito não sabe de todo o avanço que houve nos últimos anos na educação brasileira em relação à inclusão, através de políticas que foram muito interessantes e precisam ser aperfeiçoadas. Falo sim do FIES, do Ciências Sem Fronteiras, do ProUni, do próprio fortalecimento do Enem, o FIES Enfiador, que permitiram toda uma classe potente e com um potencial intelectual muito grande entrar na faculdade. Quer dizer, nós temos hoje uma sociedade brasileira vista lá fora com olhos de ser realmente uma sociedade completamente de castas, mais do que de classes, com um passado escravocrata ainda presente de mais de 300 anos de escravidão. E isso se piora com esses quadros, né? E eu acho que isso não só é terrível, como não é o segmento total da sociedade brasileira. Essas pessoas precisam ser achincalhadas, essas pessoas precisam ser derrubadas,
por movimentos estudantis, pelos próprios pais diante de tanto absurdo, pais lúcidos e preocupados com o futuro dos seus filhos e com o futuro da instrução, da educação no Brasil, e por educadores, movimentos estudantis e por educadores. Então, acho interessante até trazer algumas... até Astrid Fontinelli, que está sempre nos comentários, mas esse aqui é fundamental. O Ever.87. Abre aspas. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Justamente Paulo Freire, que eles tanto bostejam e que nunca foi implantado de fato no Brasil, porque o método Paulo Freire supõe marchas e reivindicações que vão além do espaço físico estrutural das escolas. O Paulo Freire é mais uma bandeira e tal. E várias outras aqui, as pessoas realmente indignadas, porque eu acredito que é preciso mostrar que há inteligência ainda neste país contra esses cretinos, contra esses burros. Eles não fazem tão pouco parte da elite intelectual, é uma farsa total. Se eles ainda fossem da elite intelectual, poderíamos ainda conseguir debater com essa gente. Mas eles não fazem tão pouco parte de elite intelectual coisa nenhuma, eles fazem parte de uma elite militaresca, de uma elite financeira, ultra-neoliberal, burra também, que não tem qualquer conhecimento de Estado e que quer favorecer os seus. Quer sucatear e privatizar onde puder. Olha o que aconteceu com o Brumadinho. Né? É sempre um desastre, essas pessoas querem a destruição total. Elas não veem o aperfeiçoamento dos serviços públicos, as melhorias e as conquistas, respeitando as conquistas, que é um respeito inclusive para o povo. Então, esse desgoverno de extrema-direita precisa ser achincalhado e precisa ser derrubado o quanto antes em várias vertentes, trabalhistas, sindicais, profissionais da justiça do trabalho já protestando, greves, sindicais, trabalhistas, previdenciários e contra essa desforma da Previdência que vai vir aí. Movimentos sociais de luta por moradia e terra, ambientais, ecológicos contra esse ministro do anti-meio ambiente e também na área, no setor da educação. Eu acho que seria ideal todas essas frentes se organizarem juntas para parar o país e seria ideal no campo da educação, pelo menos, acontecer algo que aconteceu aqui em São Paulo contra o desgovernador Alckmin, quando os secundaristas fizeram as ocupações belíssimas, junto com alguns pais. Uma parte considerável dos pais foi muito enganada contra os professores, as escolas, o sentido das ocupações e as greves dos professores. Pararam São Paulo, eles recuaram e não conseguiram avançar para vender escolas, para ainda mais amontoar estudantes em escolas completamente com estruturas defasadas e com um ensino que precisa ser... aí é que está, não é um ensino que precisa ser melhorado no quesito do currículo, nada disso, isso é cortina de fumaça. É o professor, em qualquer país civilizado, é o professor que precisa ser aperfeiçoado. Premiar o professor, deixar que ele fique numa única escola e tenha o tempo livre para poder estudar, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, e criar um encanto na profissão de professor que passa pela valorização do salário a ponto de professores de escolas privadas também sentirem-se atraídos em lecionar em escolas públicas, como acontece nas grandes potências. E professores que têm mestrado conseguirem dar aula em ensino médio. Quer dizer, fazer esse fluxo. Mas isso é a figura central do professor, que puxa todo o resto. Alunos, o ensino em si, focando na figura do professor. E aí, este é o projeto realmente grandioso para a educação no Brasil. Mas ele não é solitário, precisa vir com renda para a população mais carente, renda mínima, cidadã, precisa vir com garantia
de subsistência, com reorganização urbana, periférica, centro, periferia, criar bairros nesses lugares, tratar a renda mínima. Enfim, a educação está no centro, na valorização do professor, mas no entorno e também em conluio com este centro, está completamente um rumo de desenvolvimento econômico com justiça e inclusão social. É isto que faz o Brasil avançar, e foi isso que o Brasil avançou. Avançou um pouco, foi superficial durante a era Lula e Dilma, foi muito importante, mas isso se rompeu, precisa ser retomado com uma reforma tributária também. Mas enfim, no espectro da educação é preciso derrubar esses imbecis, não tem outra palavra, não são simplesmente de direita ou conservadores. Não há problema nenhum em ser conservador e de direita dentro de um Estado democrático de direito, desde que sejam respeitados os direitos, mas o problema é que são pessoas bárbaras, destruidoras, são piores do que conservadores, são destruidores. Bom, então fica aqui a minha indignação, o meu projeto de educação, que é algo que é muito caro a mim, porque eu também sou professor, e fica aqui um apelo para que se organizem o mais rápido possível frentes de marchas, de greves gerais, para que essa extrema-direita caia, fundamentalista, teocrática, que não conhece nada dos serviços públicos do país, de saúde e educação, caiam. Eles não têm noção do tamanho deste país, porque eles, todo o tempo que eles tiverem para avançar nos seus desastres, aparelhar no que for, cheios de bolsonaristas nas instituições, com um viés nazi-fascista, que é o que já está... O Brasil está sendo visto assim no resto do mundo. Basta ler todos os jornais importantes da Europa e dos Estados Unidos. Ainda mais com o John Willis agora saindo num alto exílio, isso piora. Bolsonaro em Davos, um laureado com o Nobel da Economia disse que tem medo dele, quer dizer, destruiu a imagem do Brasil. Então nós precisamos reconstruir essa imagem, precisamos colocar o Brasil num rumo de desenvolvimento econômico, com justiça e inclusão social, com reformas, com revoluções, com marchas, e com a educação tal como é garantida no artigo 206, que esse lixo não conhece. Esse lixo. Educação livre, democrática, plural, instrução para todos, gratuita e de qualidade. Os liberais de verdade, que estudam os clássicos, liberais realmente dignos, na esteira de um Adam Smith, de um David Ricardo, mas sobretudo Adam Smith, mesmo de um Thoreau, sabem da importância da educação pública de qualidade, da instrução universal pública de qualidade para todos. E a esquerda também. A esquerda no Brasil foi o espectro político dentro ou fora das instituições, porque a esquerda é algo muito amplo, não apenas subordinado a governos, foi o espectro que sempre projetou os grandes nomes, os melhores quadros de intelectuais. Foi a esquerda no Brasil. Tanto que nunca se dizia eu sou de direita no Brasil, porque é sempre um motivo de escárnio. Hoje se diz, mas porque se perdeu qualquer pudor, né? De se juntar com uma Janaína Pascoal, de um Alexandre Frota, de um Bolsonaro, mas que são de extrema direita, não é nem direita, mas enfim. Então, esta dignidade dessas escolas liberais, o liberalismo clássico, os princípios liberais dos direitos civis, que também trazem consigo o direito à educação, e a esquerda no Brasil, que sempre procurou uma transformação educacional e social, mudança social. A parte disso, tem surgido no resto do mundo e aqui também verdadeiros lixos, vermes, em sentido intelectual, em sentido humano, em sentido cognitivo, em sentido de política, de Estado.
Então, eles nos desafiam muito. Esses sujeitos desprezíveis querem que parte considerável da população continue viciada nesta lógica atrasada do status quo, sem consciência de classe, e que os cidadãos sem cidadania de todo o resto da população se tornem emburrecidos, alienados, enganados, movimentados a fake news, notícias falsas e mentiras, para que os estorvos, os subversivos, os críticos, os inteligentes, os que têm caráter, que estudam e querem estudar, sejam mortos por milicianos ou pelo próprio aparato repressivo, policialesco e militaresco deles, para que eles nos continuem roubando, enganando, mentindo e matando Marielles. Mas nós não vamos permitir.